Olá, gente, estamos de volta com mais um MielonmaCast e hoje o assunto é super interessante. Na verdade, hoje a gente tem muita novidade para trazer para vocês, porque a jornada do mieloma é uma jornada que tem mudado tanto e tão rápido. E para falar um pouquinho de tudo isso, eu estou recebendo aqui no estúdio o meu colega de apresentação, João Ari. Tudo bom, João Ari? Tudo bem, tudo João Ari é bom. dentista, paciente de mieloma, vai contar um pouco dos avanços aí que ele está tendo acesso. E, é lógico, a nossa cofundadora, presidente do nosso conselho científico, minha amiga, 20 anos, doutora Vânia Hungria. Obrigada, Vânia, por estar aqui com a gente. 20 anos o ano que vem, tá? É isso aí. Assim eu ganho mais um ano na idade também. Também. Isso aí. E hoje a gente vai falar isso, como as novas tecnologias transformaram a vida dos pacientes com mieloma múltiplo, né? Vou começar perguntando para o João. João, quanto tempo você tem diagnóstico? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Fiz 3 linhas de tratamento e agora que eu estou usando esse medicamento novo, que ainda não tem aqui, que eu estou na pesquisa. E Não que tem tá aqui nem lá, que está no nem estudo lá, clínico. né? E que foi ótimo. No primeiro mês que eu já recebi a medicação, o nível o médico médio, o mieloma, diminuiu totalmente. Você fez transplante? Fiz transplante, tive uma septicemia severa, cheguei no pronto-socorro com a pressão 5/2, tive um infarto. E aí o médico na época achou que podia ser essa septicemia, esse infarto, por causa do Carfizomib que eu tinha tomado, que podia ter um efeito tóxico para o coração, alguma coisa assim. E aí fui tratando o transplante não deu muito resultado para mim, diminuiu muito pouco o mieloma, e aí em abril de 21 que me indicaram a clínica da doutora Vânia para entrar nessa pesquisa clínica. Aí eu fiz todos os testes, viram todos os exames, se eu era compatível com a pesquisa e comecei. E aí foi ótimo. Vamos falar um pouco disso, Vânia. Hoje em dia, quando a gente fala que mudou, né, as novas tecnologias, a gente não está falando só de estudo clínico, a gente está falando de droga que já está aprovada, né? Eu estou num momento, entendeu? Acabamos de falar de idade, eu estou num momento que eu fico o tempo todo dizendo que realmente a minha história de vida acompanha a história de desenvolvimento de mieloma, porque afinal eu cuido de mieloma há 40 anos, né? E toda vez que a gente fala de tecnologia, eu lembro da história inteira, do caminho todo, porque quando eu comecei a tratar os pacientes com mieloma múltiplo, a gente só tinha o melphalan-peridnisona e não tinha nem o transplante, né? E depois, na década de 80, foi iniciado o transplante autólogo de medula óssea, que nada mais é do que altas doses de melphalan com resgate com células tronco periféricas. Isso foi na década. Era uma nova tecnologia também. Uma nova tecnologia também. Depois, no final, quando chegou na década de 90, começaram os imunomoduladores. A primeira publicação de talidomida, que é o imunomodulador, foi em 99. E de lá para cá, daí vieram os outros imunomoduladores, lenalidomida, pomalidomida. Agora a gente já está numa era dos CELMoDs, que são outros imunomoduladores. E também na década, já neste século, em 2003, já foi aprovados inibidores de proteasoma, que é o bortezomib, que certamente você tomou. Tomei. Que já é uma outra classe de drogas, que tem outro mecanismo de ação, que não é um quimioterápico convencional como é o melfalano. Participei do lançamento, inclusive, do Velcade, entendeu? Por isso que eu falo que eu estou acompanhando toda essa evolução. E depois a imunoterapia vem sendo muito desenvolvida hoje em dia, claro. Hoje em dia não, há muitos anos, na área de oncologia, né? Então, a imunoterapia, em outras áreas também tem, mas em mieloma, que a gente chegou, a primeira droga a ser aprovada foi, de anticorpo monoclonal, foi o anti-CD38 daratumumab. Depois o isatuximab, que é o anti-CD38. Aliás, um outro anticorpo antes do LANF7, o elotuzumab, foi até um pouco antes, eu acho que a aprovação, enfim.
E todos esses tratamentos vêm rapidamente crescendo. E agora a gente tem essas outras opções. Então, em termos de tecnologia, os anticorpos monoclonais agora, os biespecíficos, CAR-T-cell, são coisas que estão andando muito rápido. Agora, claro que tem muita coisa já aprovada e tem muita coisa... E todas essas drogas, até chegar à aprovação, passaram por várias fases, como uma fase que você está passando, por exemplo, que está envolvido em pesquisa clínica, tudo. Por isso é extremamente importante estar participando de pesquisa clínica por vários motivos. Porque é a chance de ter um novo alvo, uma nova medicação, após várias linhas de tratamentos. Como você mesmo disse, você já tinha feito 3 linhas. Então, essas novas tecnologias hoje trazem um mundo totalmente diferente do que eu conhecia há 40 anos atrás. Quando a gente fala como as novas tecnologias mudaram a vida do paciente, a gente está, lógico, é o que a gente acabou de comentar, quando o transplante foi incorporado ao mieloma, era uma nova tecnologia. Quando chegou a talidomida, era uma nova tecnologia. Né? Os inibidores de proteasoma e assim vai, do CD38 e hoje as imunoterapias. Mas o que muda, assim, é que cada vez que vem coisa, vai melhorando a qualidade de vida, não é isso, Vânia? 2 coisas, né? 3 coisas, 4, 5. Mas, primeiro, em termos de eficácia, é indiscutível que a sobrevida dos pacientes com mieloma múltiplo aumentou muito, comparado com todo lá atrás, melhorou muito. Os pacientes têm a possibilidade de tratar, entrar em remissão, ficar muito tempo livre da doença, etc. E tal. Então, aumentou a eficácia e, sem dúvida, melhorou muito a qualidade de vida dos pacientes. Não só porque há uma melhora da qualidade de vida por melhorar da doença, mas porque também os eventos adversos hoje dessas drogas são muito diferentes dos eventos adversos que nós tínhamos antes também, né? São gerenciáveis, são manejáveis. São manejáveis. São bem tranquilos. Assim, eu falo por mim, antes de descobrir o mieloma, eu era super atleta, fazia exercício, corria, estava me preparando para uma meia maratona, e academia de domingo a domingo. Aí descobri o mieloma, veio a pandemia, faz transplante, os efeitos colaterais de todos os medicamentos antes do transplante, alguns depois, então aquele cansaço, todas as coisas. E assim, aí eu comecei a usar o Belamaf, o nível do mieloma, né, que é cadeias leves, que ele mede o meu, diminuiu bastante. Eu fui voltando a fazer as coisas que eu fazia antes. Então, 3 vezes por semana vou na academia. Eu sou síndico de um prédio que tem 150 consultórios, que eu cuido. Mas aí já não é qualidade de vida, né? É dor de cabeça. É dor de cabeça, mas ali é... mas para ele é qualidade de vida que está voltando a fazer o que ele fazia antes. Não, eu sei, mas foi uma brincadeira. Mas é uma brincadeira. Assim, eu cuido dos meus pais que são idosos, então minha mãe tem 92, meu pai 89. Os problemas, coisas de família. Então, assim, o consultório... Eu acho que isso tudo ajuda a cabeça a não ficar pensando, nossa, eu estou doente, eu vou morrer quando? Eu vou ter isso. Então, tem dias que eu esqueço que eu estou doente. Um monte de vezes eu esqueço. Às vezes... Mas você não está doente, você tem mieloma. Não estou doente, eu estou... Tem que mudar o foco. Mudar o foco. Mas eu não penso. A única hora que me chama atenção é quando passa na televisão algum famoso, algum artista que morreu. Aí fala, nossa, aí tem câncer, né? Mas do restante, assim, eu já incorporei fazer exame de sangue, fazer isso. Então, assim, essa medicação é que, para mim, é a que tem menos efeito colateral. E ele, Cristina, só para te falar, a frequência que ele vai receber a medicação é um intervalo grande também, entendeu? 4 meses. Então, ele... realmente dá para esquecer mesmo. Ou deveria, pelo menos. Né? Mas e mesmo a... Mas em termos de qualidade de vida, né? Porque tem tratamentos que a pessoa precisa fazer 2 vezes por semana. Sim. Enfim, e toda semana. Ele não, ele faz... A cada 4 meses.
Assim, eu já fiz medicação que eu ficava 8 horas recebendo a medicação no hospital. Sabe o que eu acho importante a gente falar também? Sem se prender a uma droga específica, né? Mas às vezes os pacientes ligam e falam, eu ouvi falar de tal estudo, meu amigo quase morreu com aquela droga. Ou então falam, é horrível. Cada um reage de uma maneira. Sim. Não é verdade? Cada um reage de uma maneira, com a mesma droga, não é? Eu acho que Fala um pouco disso, doutora Vânia. Eu acho que é extremamente importante, eu fico muito feliz. Aliás, João, obrigado por você estar aqui. Obrigado a vocês. Eu acho que é extremamente importante o seu depoimento com relação a isso, porque aqui no Brasil nós sempre tivemos muita dificuldade de trazer estudo clínico para o Brasil, etc. E tal. Mas agora, já há bastante tempo, eu diria que já há uns 15 anos, aumentou muito realmente o número de centros com pesquisa clínica. Eu acho que hoje as pessoas vêm de um modo diferente e já trazem estudos clínicos. Sim. Então, você imagina que lá atrás era difícil ter estudo e as pessoas sempre tinham muita dificuldade de entender o que era um estudo clínico. Estava sempre... muita gente tinha medo de entrar no estudo clínico. Sim. Eu acho que isso está mudando por vários motivos, porque um estudo clínico, para você colocar um estudo clínico ativo, ele foi avaliado por várias comissões do mundo todo, porque na maioria desses estudos são internacionais, um comitê de ética, né? E nós todos que estamos envolvidos. Então, obviamente, que é um estudo onde você tem muita gente olhando e com muita segurança, entendeu? Então, eu acho que eu queria que você falasse um pouco, até para você contar da sua experiência. Você teve medo de entrar no estudo clínico? Não, eu pensei assim, eu sou dentista, às vezes isso que você falou, eu vou tomar tal coisa, o outro passou mal, não. Às vezes acontece isso no consultório. O fulano foi fazer implante, não deu certo, e eu também não quero fazer, porque... Não, mas o fulano é o fulano, e você é a ciclana, então cada um tem um... E aí no começo, quando me convidaram, eu falei assim, eu vou ou não vou? Eu falei assim, eu vou. Eu nem li todo, eu li depois o consentimento, mas eu falei assim... Não fala pra mim que você não leu, porque tem que ter lido, explicado. Não, tá tudo explicado. Entendido. Mas assim, eu entrei de cabeça e falei assim, não, eu vou, é uma tecnologia nova, é um medicamento novo, vai ser bom, eu já fiz tantas linhas, vamos mudar. E assim, eu entendi depois que a médica me falou assim, tem várias combinações, e se não der certo isso, não, a gente parte para outro. E foi tranquilo de fazer o medicamento, e estou super bem, não fiquei naquela, eu não vou, eu vou. Eu já ouvi muita gente, alguns grupos de mieloma, e eu não entro em pesquisa, imagina. E eu dou super apoio, eu fui professor de faculdade, eu dei aula há 15 anos numa faculdade, assim, publiquei muito trabalho. Então, assim, a gente fazia as coisas e precisava pesquisar. Eu trabalho com pacientes especiais, né? Então, assim, eu entendo a pesquisa de outra forma e entrei de cabeça e foi bem. Os efeitos colaterais hoje são poucos. A única coisa que eu tenho que comprar um monte de creme hidratante, porque a pele resseca. Então eu gasto um dinheirinho com creme hidratante e o colírio para pingar, porque também resseca um pouco o olho. Então assim, mas mesmo quando eu faço a medicação numa quinta-feira, sexta-feira eu estou no consultório atendendo. E aí o paciente fala para mim, mas você não tem nada? Eu falei, não, mas como assim? Aí, às vezes eu até... eu tenho um enjoo, eu tenho uma... Não, mas você não tem... Eu não tenho efeito colateral nenhum. No dia seguinte, na outra semana. Nas outras medicações eu tomava, por exemplo, numa sexta, no domingo eu estava caído na cama. Mas tem gente que toma aquela medicação que você caía e não cai, porque cada um também, é cada um. Né? E essa nova tá ótimo. E há 2 anos e meio, outubro, novembro, 2 anos e 7 meses já. E tá no mesmo...
Você sabe nível. que... É muito bom. Você sabe que o pessoal às vezes liga lá na MF, pede para a gente ajudar a entender o consentimento, porque é muito comprido. E a gente lê junto. Tá. Então, assim, eu acho que é importante, você que está aí assistindo a gente, lembrar que existem... Quantos estudos tem? Só para você ter uma ideia. Porque a gente já explicou para vocês que os estudos têm vários centros, às vezes, alguns centros em outros estados, outras cidades. Não é só São Paulo. Mas, por exemplo, na Clínica São Germano, quantos estudos de mieloma tem hoje? Bom, a gente tem que dividir um pouco isso da seguinte forma, porque nós temos muitos estudos, volta de uns 40 estudos, mas tem muitos estudos que já fecharam o recrutamento, né? Aqui estão em andamento. Então, mas precisamos explicar para a pessoa entender que a gente tem experiência. 40 estudos. É bastante. Estudos pra caramba. É. E estudos que a gente já começou há muito tempo. Ele mesmo está 2 anos e meio. Não, mas eu vou falar, a gente tem paciente, Cristina, no estudo Castro, que foi com daratumumab, que ele usa daratumumab há 8 anos no estudo clínico. E não teria a oportunidade de usar daratumumab, um paciente do SUS, se não tivesse participado no estudo clínico. Ele tem mieloma há 15 anos e usa daratumumab há 8 anos. Aí é um estudo clínico que já fechou, mas mesmo depois que o estudo clínico fecha, o paciente pode receber a medicação que a gente chama de PTA, de pós finalizar o estudo, né? O paciente continua recebendo a medicação. 8 anos. E você tinha, por exemplo, efeito colateral. Então é interessante você ver como cada um reage de uma maneira, né? E aí, então, a gente tem estudos que já fechou, mas tem paciente que ainda continua tomando medicação, tal. Tem estudos que são mais recentes, que os pacientes já... porque esse já fechou o estudo. Ele já não avalia mais, follow-up, não avalia. Ele já terminou, já está totalmente... A gente tem estudos que já terminou o recrutamento, mas os pacientes continuam em follow-up, a gente continua observando a sobrevida, etc. e tal. E tem os estudos que estão abertos hoje para recrutamento, em várias linhas de tratamento, a maioria deles para paciente recaído. E esses estudos, a gente nós estamos com mais ou menos 15 estudos abertos nesse momento, entendeu? Aberto, recrutando, entendeu? É bastante. É bastante. É bastante. É bastante. É bastante. Então é isso, gente. Você está assistindo a gente, lembra. Quer saber de estudo? Entre em contato. Eu acho que, a gente vai estar sempre falando. Por que a gente tem falado tanto de estudo clínico? Porque aumentou muito, né? Eu acho que a gente tem uma oferta grande aí, tem muitos estudos ainda para abrir, né? A gente não falava porque não tinha. A gente só falava de estudo clínico que era fora, né, do Brasil. Você lembra que demorava para abrir? Quando abria, às vezes tinha 2, 3 dias para recrutar, né? Sim, porque a questão regulatória no Brasil demorava tanto que quando abria, logo fechava. E tem muitos estudos abertos e tem muitos estudos para abrir ainda no primeiro semestre de 2024, que já estão... Para um estudo chegar a abrir... só para vocês terem ideia, ontem a gente passou uma visita de iniciação para o estudo, segunda-feira, que a parte regulatória dele já está acontecendo faz 1 ano, mais ou menos. Não no Brasil, lá fora. Já está desenhado há um tempo, porque até você abrir o estudo, esse estudo vai colocar paciente o ano que vem. Então, só para dar uma ideia, não é assim que alguém chega com o estudo, te entrega o estudo, você abre no dia seguinte. Tem treinamento, tem muita coisa acontece antes de abrir o estudo para recrutamento. Nossa. Mas tem muitos estudos abertos. Tem, né? Então... Que abrirão também. Então, isso tudo acho que é o que está mudando a vida do paciente, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Você não concorda? E acho que é importante porque tem estudos clínicos que já são... que já tem um estudo fase 3, por exemplo. Normalmente, esse estudo tem um braço do estudo que já é o tratamento padrão, que é um bom que é o melhor tratamento padrão do momento. E aí, o outro braço, você está usando uma medicação que você está apostando que ela pode ser superior àquele tratamento. Então, num estudo randomizado, fase 3, por exemplo, o paciente ou vai cair numa opção de tratamento que seria o que a gente faria normalmente, ou vai cair nesse braço onde a gente está entendendo que pode ser que seja melhor que o outro. E na maioria das vezes, esses estudos, essa droga ainda não está aprovada, essa droga está sendo testada.
Mas tem estudos que são já com drogas que já estão aprovadas, mas que você está testando uma nova combinação, por exemplo, entendeu? Você está testando uma nova combinação. Então, tem estudos de todas as formas. No seu caso, você está usando uma medicação que não está aprovada mesmo, entendeu? E que deve ser aprovado muito em breve. Tá. Porque quando eu entrei 5 anos, já estou há 2 e 7 meses. Pum, voou. O ano que vem já vai fazer 3 anos. 3 anos. E sabe que agora em abril. Teve um amigo, Aldo, do Canadá, lembra dele, Vânia? Só complementando aqui. E isso é extremamente importante, ficar claro para todo mundo que estudo clínico, nós aprendemos também, os médicos aprendem, os pacientes são beneficiados. Muitos pacientes no Brasil a gente tem que considerar que não têm acesso. Então, os pacientes do SUS que têm acesso a poucas medicações, muitas vezes a gente coloca no estudo clínico, como esse paciente que eu falei para vocês, que ele usa anti-CD38 daratumumab há 8 anos, ele não teria tido essa possibilidade de receber esse tratamento no SUS. Por isso, eu acho que tem vários aspectos da questão da pesquisa clínica. Uma droga sendo testada, que pode ser o futuro do tratamento e da cura do mieloma, o paciente ter oportunidade do tratamento, os médicos aprenderem, então é muito complexo. Eu acho que o resultado é positivo para todo mundo. Não, com certeza. E eu quero frisar mais uma coisinha de novo, porque é uma coisa que a gente tem ouvido bastante. Você lembra do Aldo, do Canadá? Sim. Tinha um amigo, Aldo, ele tomou 11 anos a lenalidomida. Ele começou no estudo, ficou... Então, assim, até a doença evoluir, foram 11 anos. Então, a gente, mas lenalidomida eu tomei, né, recidivei, eu não deu certo. O Aldo ficou 11 anos. Ele está 2 anos e meio, né, nesse estudo clínico do belantamab. Então, cada um é cada um. O outro paciente, que a doutora Vânia falou, 8 anos com DARA. Então, o importante é vocês entenderem... de diagnóstico de mieloma, 15. 15, então, acho que o importante, né, é a gente entender que o tratamento está evoluindo de uma maneira muito rápida, mas a gente nunca pode esquecer que cada um vai responder de uma maneira diferente. Então, mesmo se você não responder a uma droga, não desanime, porque pode ter uma outra droga que seja a droga para você. Acho que essa é a mensagem que eu quero deixar. Eu quero também falar mais uma coisa. Claro. Uma outra paciente, porque, como eu falei, é muito bom receber essas mensagens igual eu recebi hoje de manhã. Mas ontem uma paciente, ela está no estudo clínico e ela já fez várias linhas de tratamento, várias. Ela tem mieloma há uns 15 anos também. E aí, ela sempre fica com anemia. Ontem, tão bonitinha, ela entrou no estudo clínico, teve alguns problemas no início, que é natural. E ontem ela pegou e mandou o hemograma dela para mim. Tá maravilhoso o hemograma dela, com um monte de coraçãozinho. Então é uma alegria. Depois de 15 anos. Ver uma paciente com tantos anos de tratamento. Essa paciente já fez 2 transplantes, inclusive, porque ela, no momento que lá atrás do diagnóstico, não tinha tantos estudos clínicos, não tinha tantas medicações. Então, acho que ela tem umas 4, 5 linhas de tratamento, não me lembro agora, mas achei tão bonitinha, ela mandou o hemograma dela com os coraçõezinhos, então é muito legal, né? E é importante, acho que o paciente não desistir, entrar de cabeça, ir em frente. Fala para eles ali, ó, essa é a tua mensagem final. E eu acho importante todo mundo não desistir, ir em frente, não ficar com medo, ir tratar o médico, confiar no médico, principalmente que está te tratando, entrar de cabeça. E eu conheci uma senhora, a primeira vez que eu fui no consultório do oncologista, depois que eu fiquei sabendo do diagnóstico, eu fui para confirmar, e tinha uma senhora na sala de espera, 78 anos. E eu estava com uma cara super triste e tal, ia começar um tratamento de câncer. E essa senhorinha estava ali toda alegre, brincando, conversando. E depois o médico me falou assim, tá vendo essa senhora que estava... Você lembra essa senhora que estava aí na sala de espera? Ela tem mieloma há 20 anos já. E aí, ela está bem, então não tenham medo, entrem. Eu fiz 3 linhas de tratamento, fiz um transplante, entrei de cabeça no estudo clínico, acho que super importante. Efeitos colaterais, todos os medicamentos têm. E é isso. E estamos aí. Muito bom. Obrigada, João. Tá. Qual a mensagem final que você quer deixar, doutora Vânia?
Tá aí, João é um exemplo de como as pessoas sempre têm uma outra oportunidade para fazer seu tratamento. É isso aí. A minha mensagem é, gente, entre em contato com o IMF, a gente vai ajudar vocês. A gente tem orientado várias pacientes que entram em contato, né? Sempre a como buscar ajuda, como buscar um estudo clínico. De novo, lembrando a todo mundo que não é porque você olha lá todos os critérios de inclusão e exclusão que você vai ser aprovado, né, Vânia? Tem que passar por uma avaliação. Ah, né? sim. Na verdade, isso é extremamente importante, né? Porque todos os estudos têm critério para inclusão, critério para exclusão. Então, precisa ser avaliado, etc. Confirmado, né? Confirmar todos aqueles critérios. E também o paciente tem que entender o processo, porque, obviamente, que é mais trabalhoso do ponto de vista, o paciente faz muito mais, por uma questão de segurança, o paciente faz muito mais exames do que habitualmente ele está acostumado a fazer. Mas aí precisa entender que é uma questão de segurança dele, entendeu? Sim. Então é isso, gente. Ficamos por aqui e até a próxima. E não esqueçam, a gente está aqui para ajudar em tudo que vocês precisarem.